Já. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sidney Coelho Cast, com hoje mais um episódio incrível do setor imobiliário. E hoje eu trouxe uma convidada que é uma amiga minha, que é uma pessoa incrível e vai esclarecer muita dúvida daquele probleminha que a gente sempre tem: investir em imóveis. Todo mundo sabe que imóveis são uma coisa boa, mas com uma especialista de mercado que pode te guiar e tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, eu acho que torna tudo muito mais fácil. Então, por isso, eu convidei a Amarilis para vir conversar hoje aqui comigo. Oi, Sidney. Obrigada, primeiramente, aí, né, pelo convite. Eu sou a Marilis, estou no mercado aí há 10 anos, né? E hoje na gestão, sou gerente imobiliário. E aí eu tô aqui batendo esse papo, vou bater esse papo com você, né? E te Sim. responder algumas perguntas. Espero que eu possa contribuir aí por esse projeto que está sendo iniciado aí na tua vida, na minha vida também, porque fazer parte de um podcast é uma responsabilidade grande, gente. Mas vambora. Ah, fica de boas, a gente É. vai conversar bastante, entender, tirar umas dúvidas. Porque a gente falar de imóveis, todo mundo, eu sempre tenho o sonho de ter o meu primeiro imóvel, eu tenho alguns imóveis, às vezes Sim. eu tenho aluguel, alguma coisa. Então, entender desse mercado, eu acho que as pessoas conseguem ver o que ele pode trazer de benefícios. É verdade. Eu também sou corretor de imóveis, mesmo que eu não atue com tanta ênfase diretamente, mas ainda assim, eu falo por mim, que às vezes eu falo, olha, vamos dar uma olhadinha, vamos tentar uma opinião de um especialista disso? Porque assim, se a gente for pensar num panorama do mercado imobiliário, o mercado imobiliário é imenso. É gente. imenso, verdade. Gigantesco, né? Então, Todos precisam de moradia. Sim. Né? Então, desde que foi inventado, né, a casa, né, a moradia, se fala de imóveis, né? Então, E fora que, assim, eu vejo assim, uma coisa é quando você vai comprar o seu primeiro imóvel. Aí tudo bem, que aí a gente segue até aquelas regras do Minha Casa Minha Vida. Sim. Então a gente tem alguns incentivos que ajudam bastante. Mas quando a gente fala de investir em imóveis, aí que começa a mudança. Sim. Que as pessoas começam a se perder. E começa aquele maré de dúvidas, né? Vamos lá. Verdade. Porque, eu já vi gente no mercado imobiliário que fala assim pra mim: Sidney, eu vou investir em imóveis, mas eu vou investir em imóveis de 2 dormitórios. Tá tudo bem. E tá tudo certo. Verdade. Tem gente que fala assim: Sidney, eu só gosto de investir em imóveis pequenos, estúdios. Antigamente, kitnet. A famosa Sim. kitnet. E tá tudo certo. E tá tudo bem, de boas. É. E do mesmo jeito, você encontra pessoas que falam assim: eu só quero imóveis prontos. Tem gente que gosta de investir somente em sala comercial, pra empresa. Exato. É que vai depender muito do objetivo do cliente. Eu acho que, independente do tipo de investimento que ele vai fazer, ele vai ter que colocar dinheiro. Sim. Só que vai depender mais do que ele quer como objetivo. Por exemplo, se ele quer ter uma renda somente, não, eu quero ter um X valor de renda. Aí ele escolhe o local que a gente vai direcionar, né? Sim. Ele para um local onde vai ter essa possibilidade desse rendimento sair de acordo com o que ele quer. Não, eu quero ter um imóvel para hoje, investir num imóvel para que eu possa, daqui a alguns anos, usufruir para morar. Sim. Eu quero deixar um patrimônio para minha família. Então, para auxiliar esse cliente, né, para que ele possa fazer um excelente investimento, eu preciso entender primeiro qual é o objetivo dele. Quais são as intenções dele para esse fim, né, para esse investimento. Porque se falar de investimento, é o que você falou, tem tantas possibilidades. Sim, E o cliente, então- ele vem se ele não está direcionado, ele vem cheio de dúvidas. Então, se ele não vem pronto, aí ele vem com essas dúvidas. Será que eu invisto em 2 dormitórios? Eu invisto em estúdio? Eu invisto em salas comerciais? Então, vai depender do objetivo dele mesmo. Então, realmente, essa parte, acho que aí cabe a nós, Sim. como corretores, né? Saber direcionar esse cliente para deixar bem claro para ele que esse investimento é muito importante, ele ter clareza do objetivo final ou de repente, a partir dali, fazer até vários investimentos, né? Somente ser o primeiro de muitos, ou Sim, a essa é a continuação melhor parte. do que ele já tem, Boa. ou aprimorar os que ele já tem, né? Porque tem clientes que vêm comprar com a gente e ele está lá no primeiro estúdio. E aí, a partir daí, a gente consegue direcionar ele para comprar mais. Sim. Aí, tem clientes que vêm comprar apartamentos de milhões. Não, eu quero comprar um apartamento de 6 milhões para investimento. Acontece. Né? Então, realmente, a gente tem que direcionar ele. Se ele não está direcionado, a gente direciona. É sobre isso. É porque acho que assim, no mercado, a gente vê tanta coisa. Tem tanto lançamento, tem tanto bairro.
Eu lembro Sim. que tinha uns clientes meus que eles eram muito... Chegava a ser engraçado. Ele me ligava, Sidney, eu preciso investir, eu quero um apartamento em tal bairro. Ele era exclusivo de um bairro. Ele só Muito comprava... bairristas, né? Tem clientes Nossa, com muito. familiar bairristas, Sim, porque assim, a gente pensa... Eu sou suspeito, eu moro na Zona Norte e eu tenho muito tempo de trabalho, de convívio, na região da Bela Vista e do Higienópolis. Sim. E muitos clientes Excelentes meus... regiões, né? É que eu estudava no Higienópolis, então eu sou suspeito. Ah. E a gente convive, o escritório também era... que eu trabalhava era na Paulista, então a gente fica naquele miolinho ali. Aí já... Acostuma. se sente em casa, então é bem mais leve. E muito disso eu via, eu falava assim, nossa, muitos clientes compravam, digamos, Sidney, eu moro na Bela Vista. Eu só vou investir na Bela Vista. Do Higienópolis eu acho que era mais engraçado ainda. Esse cliente meu, um deles é do Higienópolis e o outro é do Itaim. Ele virava pra mim, Sidney, eu tenho um investimento ótimo no Brooklyn. Eu tenho um investimento ótimo pra você lá nos Jardins. Ele, se não for no Itaim, eu não quero. Existe, Tá bom. Tá tudo certo. E tá tudo certo, gente. Do Higienópolis, mas o Higienópolis era o grau, assim, supremo. Falou, gente, não lança nada aqui, a gente só vai ter apartamentos mais antigos. Serve, desde que seja no Higienópolis. O cara era muito criterioso, assim. Bairrista, né? Tem clientes que são muito fechados para determinados bairros, até por conta, de repente, de lucratividades. Né? De repente, ele acha que esse bairro vai tá muito valorizado. Sim. Sempre foi e sempre será. E, às vezes, é o queridinho dele. Então, às vezes, tem a questão afetiva. Isso é verdade. Questão familiar, de repente, algum familiar que mora próximo. Então, ele quer cuidar dos investimentos dele, tudo numa mesma região. Sim, é verdade. Tem clientes também que eles preferem centralizar num determinado bairro. Pra administrar com mais facilidade, imagino. E acredito... a maioria é. Quando não tem a questão de bairrista, né? De ser, nossa, eu gosto desse bairro, eu vou só querer nesse bairro. Tem a questão do cuidado mesmo, de centralizar tudo no mesmo bairro ou numa mesma região. Para que fique tudo ali. Ele cuida da galinha dos ovos de ouro dele. Tudo bonitinho, tudo né? ali, ele sabe. Eu sou, né? Eu cuido dos meus imóveis nessa região e tá tudo certo. E tá tudo bem. Porque, querendo ou não, a gente pode falar, pensando por esse lado, acho que é até mais fácil, né? Sim. Porque tem clientes que está aberto a te ouvir. Sim, isso é verdade. Porque não falando, né, só da Zona Sul, que é são excelentes regiões que nós temos em São Paulo, mas a Zona Sul é um que se tem um valor maior, se a gente for falar de lucratividade para investimento em imóveis. Uhum. Tudo ali, o metro quadrado é um absurdo. Sim, não. Falando, né? Teve um que eu tava vendo de 10 anos atrás, quando eu ingressei no mercado imobiliário. Na época eu já achava caro, que era o Itaim. Tava 25, foi um que ele comprou comigo. Depois ele comprou um que era que era perto do Parque do Povo, esse de 25. Era quase na boca da... Vai lá agora pra você ver. Tá doido, eu passei esses dias. Tem um ali que tá 50 mil metros. E é isso mesmo. Eu fiz um lançamento lá na Vila Nova Conceição, R$42 mil o metro quadrado. Gente do céu. E hoje tem projetos lá lançando a R$60 mil. Nossa, então... Eu acho que teve assim, um que teve ali que tá lançado, acho que assim, 40, hoje já tá quase 60, então imagino. Assim, então, assim, o mercado vem, né, uma tendência de cada vez mais o metro quadrado, dependendo da região, ser valorizado. E ser, assim, quem quer morar bem e quem quer ter status, né, de repente, vai pagar o preço. Não duvido. É porque eu acho que tem bairros também que cresceram muito. O Itaim, eu acompanhei porque eu passei lá... Primeiro que eu vendi lá. Sim. Depois eu passei para acompanhar para um cliente, então eu consegui ver essa mudança, né? Nossa, mas a mudança do dobro, né? Porque assim, até eu tomei um susto. Tá linda a região. Tá maravilhosa. Eu falei pra ele, olha... Naquela época, você pegou um apartamento, era de 50 metros, né? E foi um custo em torno de 1 milhão. Aí eu falei, olha, agora... Esse apartamento médio de 50 metros, a gente vai ter que estar gastando uns 1.800. Ele quase me bateu no café, foi engraçado. Ele tomou um susto. E os clientes, eles não entendem, aqueles que não acompanham, né? Que não são investidores que estão sempre comprando imóveis, eles não entendem esse avanço, né? Sim. E essa mudança, porque depois da pandemia... Acho que mudou, né? Mudou mais ainda, né? A valorização dos imóveis, nossa, tá um absurdo. Agora todo mas para nós é bom, né? Para nós corretores. O mercado tá aquecido. Tá aquecido, exatamente. Então, assim, que nem os Jardins.
Jardins, Os Jardins é um... o símbolo, né? A maioria dos clientes que moram fora de São Paulo, até mesmo no Brasil, quando vem para São Paulo, aonde eles buscam imóveis? Jardins, porque é o queridinho de São Paulo, não adianta. É o lugar ali onde que é um lugar chique, né? Tem luxo, tem requinte, né? Tem tudo de bom lá. Então, um bairro assim que é Oscar Freire, né? Ali a região. Nossa, então assim... Não, eu gosto. É um lugar que é chamativo, se fala muito, né? Quem tem dinheiro, quem é bem-sucedido, lógico que pensa em morar nos Jardins, por que não? Isso é verdade. É que eu acho que o Jardins, ele tem uma... O Jardins é quase o Leblon do Rio de Janeiro, né? Exato. Como você referencia um bairro de alto padrão no Rio de Janeiro? Você vai estar ali no Leblon, você tá em Copacabana, você tá em Ipanema. Aí aqui embaixo... São Paulo você vai no Jardins, Itaim e Pinheiros. Vila, né? Que nem engloba Vila Nova Conceição, Pinheiros, né? Às vezes até Vila Madalena ali. Vila Olímpia. Vila Olímpia aumentou bastante também. Né? Então, assim, acho que sempre vai ter aqueles bairros que as pessoas, mesmo que não moram em São Paulo, vai conhecer. Exato. Pra a Paulista. Quem não conhece a Paulista, né, gente? Né? Não tem como. Tudo se faz aonde? Na Paulista. Tudo se acontece na Paulista, né? Então, quando nós vamos vender os imóveis que são próximos a essas regiões, o valor do metro quadrado acaba sendo muito maior do que uma região extremos, mais afastada. E aí o cliente ele tem que entender essa dinâmica nossa quando a gente vai falar, né, de valores, e aí tem clientes que começam querendo lá. E aí a gente começa a expandir um pouquinho. Olha, então vamos, né? E aí ele vai se encaixando de acordo com as possibilidades. Vai fazendo Tetris, né? E aí, falando em investimentos, esse cliente investidor também é assim, né? Ele vem... o sonho do investidor... Eu mesma, nossa, se eu for escolher um lugar para investir, comprar um estúdio, lógico, Jardins. No Jardins. Itaim, lógico. Aí eu vou alugar no estalar de dedos. Porém, eu tenho que ver onde, o quanto eu tenho, né? De primeiro, caixa. Falando até quando a gente vai orientar o cliente, essa pergunta também tem que ser feita, né? Qual é o valor do seu investimento? Sim. É importantíssima essa pergunta, né? Então, eu sempre falo para os meus corretores, quando ele vai falar com o cliente sobre investimento, independente se é para moradia, se é somente para investir a longo prazo ou para ter um rendimento, tem que saber o valor. Sim. E aí, a partir daí, você vai orientar ele. Você consegue dar um direcionamento mais leve, mais adequado também, imagina. Porque não adianta o cliente falar que quer investir nos Jardins e ele tem um ticket lá de 200 mil. Pode ser o primeiro imóvel, pode ser o primeiro investimento, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas é só direcionar. Adequar, porque todo cliente é nosso cliente e ele é o nosso... a gente vai ajudar ele da mesma forma de um cliente de milhões, um cliente de 100 mil reais. Sim. Né? De um projeto que seja Minha Casa Minha Vida para um projeto de altíssimo padrão. Só que aí a gente só tem que direcionar ele para que ele entenda aonde ele vai se encaixar. E tá tudo certo. Aí a gente tá aqui para isso, né? É nosso trabalho. Tipo assim, vocês estão aqui para isso. Exato. O corretor de imóveis está aqui para isso. Para isso, né? Quando a gente entende que a nossa função é essa, orientar, trazer clareza, falar dos... eu acho que o corretor também tem que ter muito claro, quando ele vai falar com o cliente, entender tudo isso, né? Sobre como orientar, mas saber o que vai oferecer também. Isso é verdade. Então, eu vou falar para ele, vou ter todas essas informações. E aí? O que eu faço agora, né, com essas informações que ele me passou? Vai indicar o melhor imóvel para ele. Apresenta a melhor opção possível, gente, dentro do possível. Exato. E nessa questão de apresentar, né, o melhor imóvel, o corretor ele tem que saber, né, nós temos a obrigação de saber qual imóvel a gente vai direcionar para esse cliente. Então, se nós estamos aí, de repente, trabalhando para uma construtora, a gente tem que ter todas as informações prévias para passar para esse cliente dessa construtora. Sim. Se você trabalha numa imobiliária... Você vai ter um portfólio de imóveis e vai trabalhar eles de acordo com a melhor definição. Exato. Então, é esperar a resposta, mas já ter aqui na tela, né? Ou no seu tablet, no seu computador. Tem o plano A, B, C, D e assim vai. Porque quando ele te falar, você já tem que estar ali tudo certinho para direcionar. Olha, senhor João, um exemplo. Eu não tenho nesse momento todas as informações, mas eu vou buscar e lhe passo todas as informações que eu tenho, com os produtos que eu tenho, e é isso. Não, mas eu lembro mas acho que os meus clientes mais engraçados eram os do Itaim. Chegava a ser engraçado, chegava a ser cômico ele, Sidney. Eu tô ocupado. Onde você tá? Eu falei, eu tô no plantão. Onde mais eu estaria, né? Vamos lá. Aí eu falei pra ele, então tá bom, você vai ficar até que horas aí? Eu falei, eu vou ficar
Que hora, aí a gente fala, normalmente eu fico até umas 7, 8 horas às vezes, Sim. né? Aí eu falei, que horas você pretende passar? Como eu já atendi dele várias vezes, era engraçado. Aí ele, tá bom, umas 7h30 eu passo aí. Eu falei, então tá bom. Vou pedir pra menina da Copa deixar o café feito. É que tem que Tem que ter o tratar cafezinho, bem. tem que tratar bem. Vamos tratar bem nossos clientes. Não, porque era engraçado que eles sempre me ligavam, tipo, de muito... Sidney, tá corrido, mas peraí, onde você tá? Tanto que eu tenho dia de, tipo, de domingo, num café. Chegava a ser engraçado. E essa predisposição nossa é cômica, né? Assim, se você for pensar bem, a gente sempre tem que estar disposto, né, para Sim. atender esse cliente. E a gente atende numa boa. Pelo menos eu já tive várias situações também de ter que atender um cliente em horários específicos, né? Diferentes daquilo que a gente quer trabalhar, porque nós não somos CLTs. Sim, a Somos corretagem é autônomos, 100% né? Então, autônoma. E aí a gente está à disposição para fazer esse atendimento, porém a gente tenta se limitar um pouco, né? E Coloca, pelo menos, coloca tenta, algumas regrinhas, pelo menos. mas nem sempre a gente consegue. Não Porque dá, a gente às vezes não dá, não. é igual esse seu cliente, né? Aí, 7h30 da noite, você vai falar que não vai atender? O bom é que eu tava lá, então... nem deu Só dor se de você não cabeça. estivesse, né? Aí eu falo pra ele, mas assim, mas ele é muito tranquilo. Eu já tive vários atendimentos que eu tive que sair da onde eu estava, dali 2 horas, e atender um cliente numa região Do outro longe. lado da cidade. Já, nossa. Já. Eu morei em Mogi das Cruzes e aí eu tinha que atravessar a cidade para vir atender os clientes aqui em São Paulo. Sim. Então, teve uma vez que eu lembro como se fosse hoje, um médico me ligou, Marilis, você pode me atender 2 horas da tarde? Isso era 11 horas da manhã. E eu estava em Mogi das Cruzes, onde eu morava, e eu ia atender ele lá em Santo Amaro. Nossa, do lado. Do lado, assim, eu sei que eu gastei quase 3 horas para chegar. E aí eu fui, e ele chegou antes de mim, claro. Às vezes, é sempre isso. Só que aí vai a questão da conversa, né? Dele entender que eu avisei que eu estava vindo de longe. Ele, não tem problema, te espero. Aí ele me esperou, chegou na recepção, avisou a menina. Não, a Marilis está vindo me atender. Então, ele foi super compreensivo, me esperou 20 minutinhos, que eu demorei, acho que perto de 20 minutinhos ainda para chegar. E aí, ele me esperou, fiz a venda, né? Que foi mais importante. É a melhor coisa, fez o atendimento, fez a venda e tá tudo ótimo. Tenho amizade com ele até hoje. Sim, é bom. Ele comprou comigo, acho, em 2017, se não me falha a memória. E nós temos amizade até hoje, já comprou outras coisas, outros imóveis. Ele é investidor. Uhum. E quando o cliente entende esse lado seu, né, o seu lado o lado humano, né? Faz também toda a diferença. Por isso que é importante entender tudo que ele precisa de você. Sim. Quais são as dores desse cliente? Aí, às vezes, até me perguntam, né? Nossa, Marilis, mas dor? Sim, a dor de resolver o problema dele, né? Ele está querendo investir e você tem que entender o que ele quer investir. E ele também tem que entender que você aqui é um ser humano que vai ajudar, mas você precisa das respostas dele para você ajudar. Ele não pode ficar escondendo o jogo. Exatamente. Quando acontecer de horários específicos, ele também vai te entender, porque ele também é um ser humano igual você. Apenas tem sonhos aí para serem realizados com você. Exatamente. É sobre isso. Queria te falar, eu vejo muito que alguns bairros estão crescendo bastante. Sim, muito. Que eu vi assim, ó. Como você tá mais no mercado, mais por dentro, você consegue me falar aí pra eu não me perder. Vamos lá. Vamos lá. Vai, da Zona Sul, os bairros que eu vi que cresceram muito. Itaim. Mas esse eu vi foi comprovação minha, em particular. Sim. Brooklyn. Já tava na minha lista também. Não, Brooklyn eu vi assim, eu falei, gente, na época que eu trabalhava tava 10 mil metros. Agora eu vi que tem lugar vendendo a 25. Exato. Eita. O lançamento que eu fiz agora, né, da construtora que eu trabalho, nós estávamos falando lá de 17.900 o metro. Perto do metrô, do lado ali, mas... Tá justificativo, né? Mas ainda assim, olha a diferença. Avançou muito. Quase o dobro do valor nesse período de 10 anos. Exato. E na Zona Sul, um bairro que eu vi que cresceu bastante foi a Vila Mariana, que é a parte do Ana Rosa ali, que eu vi que lançou um monte de coisa. Sim, tá lançando muita coisa ali. As construtoras estão... É que assim, aonde que está se lançando, onde tem terrenos. Sim. Tem bairros que ainda é muito carente de terreno. Sim, porque já se esgotou todos os espaços. Então, esse bairro, ele tá crescendo. Em crescente. Crescente, porque as construtoras estão acreditando que lá é um bom negócio hoje, porque já não tem mais espaço, né? Tá indo. Então, é igual a nossa construtora, que eu trabalho hoje, ela tá indo para... Lançou agora no Brooklyn, porque tinha um estacionamento que era da empresa há muito tempo, e ela foi expandindo, conseguiu unir, comprou as casas do lado. Mas não tinha esse terreno. Então, foi construindo, comprando as casinhas. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos.
E tem lugar que não dá para fazer isso. Por mais que, se você analisar, tem algumas construtoras que pegam terrenos pequenos, de 1 metro. Tipo, de 1.000 metros, vai. O metro ali, de repente, ela começa pequenininho lá, de 100 metros, vai expandindo, mas às vezes ela consegue 1.000 metros e já sobe uma torre. Exatamente. Faz uma fala, é uma tripinha, né? A gente fala, faz o filetinho, assim. o fletinho. E tá tudo bem. E vende. Vende. Isso que é engraçado, né? E o mais engraçado, assim, eu vi tipo, isso na Zona Sul. Sim. Na Leste, alguns bairros que eu vi que cresceram bastante. Vila Prudente, que eu vi que, Nossa, deu um boom. O Oratório ali, né? Sim. Gente, como tem imóveis. Mas eu acho que por causa da linha verde, por causa do acesso da Sim. Paulista, muita gente usa essa linha, né? Sim. Imagino. E Vila Ema. Ó, Vila Prudente, depois foi, né? Foi um pouquinho mais à frente, né? E agora tá na Vila Ema. Tá chegando na Vila Ema já. Já chegou, né? Já tem várias construtoras construindo lá. Isso é bom. Então... Aí eu vi, foi Vila Prudente, Sim. que eu vi. O Tatuapé, eu sei que não tem como. Gente, quem não gosta... Todo mundo que eu acho que dá zona... Eu falo que na Zona Norte a gente tem Santana, mas depois eu chego em Santana. Mas assim, o Tatuapé é quase o polo da Zona Leste. Exato. Aí eu vi o Tatuapé que lançou uma... Moca, mas a Moca é... Quem não gosta da Moca? Moca, na verdade, Moca era muitas casas. Sim. Hoje tá indo para um outro... Tá ganhando novo rumo. Tá saindo muitas construções de apartamentos. E grandes, né? Apartamentos. Sim. Até teve uns lançamentos lá que eu moro lá perto. De apartamentos pequenos. Só que agora tem alguns lançando apartamentos maiores. Então, tá indo um pouquinho mais para cima, né? Sentido bairro ali, perto da Vila Prudente. Mas... também está se crescendo. Esse miolinho assim, entre a Vila Prudente e a Moca tá crescendo demais. Assim. Então. Foi um ponto que eu vi da Zona Leste que eu falei, nossa, é que eu não sou de trabalhar na Zona Leste. Sim. Por morar na Zona Norte, então para mim sempre foi mais confortável ficar ali no centro. Pra mais, eu vi, eu falei, gente, que crescente incrível. Tem alguns pontos ali que ainda tem alguns terrenos ali. Se as construtoras tiver um olhar assim, né? Dá um foco, tem... Vai ter ainda alguns lançamentos ali que isso é tenho bom. certeza que vai ser bom. Porque na Zona Oeste eu vi a Lapa, a Barra Funda, mas a Barra Funda eu vi que cresce. Barra Funda, né? Subiu, Virou inteiro prédio a Barra Funda ali. Aquela parte ali frente, ali perto da Marginal. Nossa. O que eu vi de torre subindo, eu falei, ué, gente, o que aconteceu? Tá na promoção a construção civil agora? Que isso? E aí veio da pandemia. Foi. Cresceu muito, né, as vendas de apartamentos na pandemia. Teve muita gente que saiu de apartamento e foi para casa? Sim. Mas teve muita gente que foi para apartamento. Teve essa mudança, né? Se você pesquisar, pode ver. Muito mais de gente de casa para apartamento do que do apartamento para casa. Porque a questão do isolamento, né? A questão da... Sim. Acho que também de segurança. Segurança, que hoje em dia é um ponto... em São Paulo? Principal. Quando a gente vai se vender apartamentos, a grande maioria que vem de casa é por questão de segurança. Sim. Porque eu acho que, assim, o apartamento... Claro que a gente vai aprender algumas coisas de convívio social. Sim. Então, vai ter como ter vizinhos em cima, ter vizinho embaixo. Às vezes tem do lado. Então, depende muito do projeto. E fora, mas eu acho que ter o conforto de um condomínio, de alguns serviços, de evitar ter um porteiro para receber algumas coisas. Nem eu sempre falo, hoje eu ainda moro em casa. Se eu compro alguma coisa hoje, ou eu tô em casa para receber... Ou você não recebe. Ou minha mãe tá em casa. Se não tiver nenhum dos dois, a gente reza. Porque eles não vão jogar sua mercadoria pelo muro. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Às vezes, já aconteceu. Da vizinha ver... Que a vizinha só fica em casa, mesmo ela não sai, que ela já é aposentada, então ela fica em casa o período full, assim. Aí eu não ia estar em casa, minha menina não ia em casa, eu falei, oi, linda, tudo bom? Você pode ficar de olho ali pra mim rapidinho? Só caso alguém bater no portão, alguém... Sim, mas ela tá sobre avisada, né? Tá sobre aviso. Mas assim, ela não tem obrigação. Não. E se ela não vê, ferrou. Aí eu fico sem, né? Verdade. Já aconteceu várias vezes de chegar coisa em casa, eu ter que... Às vezes eu fui no correio. Às vezes eu morei em casa há muitos anos. Né? Gente, era pesado. Aí eu vejo, mas na Zona Norte tem muito disso agora. Porque a Zona Norte começaram a olhar bastante pra Zona Norte na construção. Porque a Zona Norte é quase uma província, né? A gente fala, a Zona Norte é uma província. Eu tenho amigas que moram lá e elas são de casa,
E elas falam, mas os apartamentos estão chegando. Então, Eu falei, daqui a pouco você vai morar em um apartamento e eu que vou vender pra você. Santana começou a subir, assim, que Santana sempre foi o polo ali da Zona Norte. Aí eu vi que Santana não teve, mas não tem mais terreno. Que nem você falou, não tem terreno em Santana. Tá escasso. Aí começou a subir ali pro Jardim São Paulo, que começaram a fazer uns bons lançamentos ali. E na região da Casa Verde, que é do lado de Santana. Começaram a pegar os bairros, tipo, Santana, que já tava abarrotado, e foram pros lados. Exato. E lá tem muitas casas, né? Tem. Muitas casas. Muita casa. Eu faço um projeto dessa construção onde eu trabalho e tem lá... E eles... Nossa, é muitas casas. E é lindo o bairro, né? E o pessoal é super bairrista também, vamos lá. super Todo bairrista. mundo tem assim, eu não saio daqui é minha casa, aqui eu fico e aqui eu vou ficar. E não vai mudar. É bem assim. E aí essa questão do investimento em imóveis, né? Quando a gente fala lá atrás, né? Quando a gente começou a nossa conversa sobre o objetivo do cliente, quando ele vem com o objetivo de questão moradia, aí são vários outros gaps, né? Que a gente vai fazer o compiladinho diferente. Enquanto a gente tá vendo quanto aluga, pra ver se vai render, o outro quanto é rentável, né, pra ele. Mas assim, tem a piscina que eu quero, o quarto é do tamanho que eu quero. Porque Exato. que morar é uma coisa tão, assim, boa. Sim. A gente tem que ter o lugar pra onde... Eu sempre falo essa frase. A nossa casa é o lugar onde a gente quer voltar. Então... É o seu refúgio ali, né? Sim. Então, aí quando você vai falar para esse cliente, né, para entender, para indicar o melhor imóvel para moradia, nossa, aí já é um outro tipo são outros valores. A pessoa acha coisas que eu acho que se fosse para investimento, por exemplo, se for, o bairro não é tão bom, tá rendendo, então tá ótimo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá no preço que eu quero. E quando a gente vai falar com esse cliente morador, né, que aí envolve família. Sim. Envolve o andar, que tem gente que não gosta de andar muito alto. Aí tem questão de sol, né? Bate sol da toda manhã, a questão sol da parte, tarde. Aí tem um mercadinho ali perto, tem sei lá, uma farmácia. Aí tem que ser tudo de acordo com o que vai atender esse cliente da melhor forma possível, deixar ele mais confortável morando nesse empreendimento que você vai oferecer. Então, esse tipo de investimento, mesmo que seja investimento para locação ou para moradia, todos eles têm um mesmo foco, que é atender o objetivo final do cliente. É isso. Mas eu amo o que eu faço. Eu estou nesse mercado, que nem eu falei, há 10 anos. E como eu já realizei sonhos, né, de clientes, hoje eu ajudo a minha equipe a realizar sonhos. Isso é bem legal quando a gente vai falar para esse corretor o que ele tem que fazer, né, para falar para o cliente dele. E quando eu vou conhecer esses clientes, cada um tem suas histórias, né? Então, a gente entra num outro mundo ali por alguns segundos, mas é muito bom falar de investimento de imóveis, que é algo que é rentável. É o único investimento que o cliente não perde, ele só ganha. Exato. Eu acho que o imóvel é a única coisa que nunca vai desvalorizar imóvel. Nunca, jamais. Jamais, né? Mas assim, a dúvida aqui, agora você falou dos seus corretores. Como que é que a gente tem a visão de corretor? Corretor. Vamos lá. Como que é a visão da gerente, nesse caso? Nossa, a gente fica com alguns... não digo mesmo, mas receios de não realizar esse sonho, né, do corretor com o cliente. Porque a gente é uma peça principal ali na negociação. Sim. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de não... Por exemplo, se o corretor passa a informação errada. Pode acontecer. Que pode acontecer. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque ninguém sabe de tudo 100%. Exato. Porém, quanto mais você souber, melhor. E tem que evitar erros, mas pode acontecer. E aí você vai lá e esse corretor orienta esse cliente, tá tudo certo, aí eu vou lá só para fazer o fechamento, fazer proposta, pegar essa proposta, subir, aprovar e fazer parte desse universo de finalização, né? Eu finalizo as vendas. Você que sai na mão com a construtora, vamos lá. Exato. Então, eu tô aqui na parte de negociação. Lógico que eu entro também para ajudar a convencer o cliente a que esse imóvel é um excelente investimento. Sim, porque às vezes precisa. Às vezes o cliente está com dúvidas, né? Então, sobre taxas, né? Que a gente entra na parte... Eu já entro na parte financeira. Eu vou realmente mexer no bolso do cliente. Vai mexer com onde dói. O corretor vai falar do sonho, vai ajudar ele a achar o imóvel para realizar esse sonho. E eu vou falar da parte do fechamento. Aí vamos lá. Você vai brigar com duas pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você vai brigar com o cliente pra ele poder tirar o dinheirinho do bolso. Sim. E vai brigar com a construtora. Imagina, tipo assim, olha, vamos lá. Vamos lá, me ajuda aí pra fechar. Me ajuda a te ajudar. E aí, a gente... tem clientes que não vêm com essa clareza de que o imóvel que ele está comprando
cada centavo está sendo válido, né? Sim. Que ele vai ter um retorno muito bom lá na frente. E que não só retorno afetivo, que é para, né, de realização, mas financeiro também. Então, Sim. é onde quando eu entro, é nessa parte. Mas é bem prazeroso para mim, porque eu gosto de números, né? Gosto de falar de números e falar de valores e deixar ele bem satisfeito com a proposta. Já. É bom também, mas quando o cliente vem muito fechadinho, aí eu tenho que ir Aí, devagar, aí né? o café é Conversando. longo. O café é longo. Café é longo, A conversa é longa. E aí, o que você falou, eu vou brigar com a construtora. É. Primeiro com a minha diretora, para ela subir a proposta, Aí eu começo, me ajuda. começa o Me ajuda aí, para poder eu fazer essa venda. E às vezes vem propostas que não aprovam. Não, às vezes eu lembro que E até aí pra mim vinha algumas. nossa, a gente recebe mais não do que sim. Sim. Porque às vezes vem o cliente, voltando até, né? A questão de metro quadrado, que tem clientes que estão acompanhando o mercado. Sim. Tem cliente que parou lá antes da pandemia. É a mesma coisa de tipo, a pessoa chegar pra mim que comprou comigo no Itaim a 25 e falar assim: Oi, Sidney, eu quero um de novo no Itaim por 25. Não acha. Desculpa, filhinho, não vai ter, não. Mas tem cliente que está ainda preso nesse ano aí de... Eu pego vários clientes falando, mas como assim? Está muito caro. Não. Mas é porque ele não entende esse período de valorização que o mercado sofreu. Ele não acompanhou, né, esse percurso. E aí, quando a gente vai falar de valores, aí ele se assusta. Eu falo, não, mas você recebe o mesmo salário que você recebia há 5, 6 anos atrás? Não. Sim. Por mais que não acompanha, né? A gente gostaria muito que... Né? Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas... Não vamos entrar em política. Não vamos. Mas não acompanha, mas o imóvel está sendo valorizado. Quem compra imóvel na planta, ele valoriza pelo menos 10% ao ano. Sim, então... É de mercado É isso. de mercado, quase. É que a gente acompanha hoje com as taxas, as correções, Isso. que é o famoso INCC. Nossa, Ninguém entende aquilo ali direito, mas tudo bem. Mas aquilo ali garante que vai estar valorizando, imagino. Exato, porque o INCC, ele é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, cada detalhe no imóvel, cada bloco, cada cimento, cada areia que é utilizado para construir o imóvel dele, quando sofre reajuste, aí é onde aumenta o INCC. Sim. Quando houve a pandemia, o que nós não tivemos? Nós não tivemos mão de obras para fazer esse material. Então, por isso que hoje a taxa do INCC está um pouco mais elevada do que antes da pandemia. Sim. Porque hoje a mão de obra está muito caro. Sim, Tanto aumentou. é que você vai contratar um pedreiro para você ver. Nossa, não faz tão pedreiro, tá caro, gente. A gente não tem mão de obra. E aí, para esses materiais estarem a nosso dispor, né, a dispor da construtora, se tornou muito caro. Sim. Então, a taxa do INCC acaba sendo essa valorização. Mas nisso envolve o quê? É o valor do imóvel, que o imóvel fica sendo mais valorizado ainda. Então, o cliente hoje compra um imóvel de 200 mil na planta, daqui 3 anos... Quando entregar, ele vale o vai quê? Uns 260, mais ou menos. Pelo menos esse valor, né? Então, essa valorização ele sofre por conta dos índices e porque é de mercado. E ainda fora, se ele comprou numa boa região, valoriza mais ainda. Tem imóveis que valorizam 30%, 40%, 50%. Não, teve alguns que você, por exemplo, acho que se eu ver um que eu intermediei, assim, foi um amigo meu que indicou, por sinal, ele falou, Sidney, esse meu amigo precisa de um imóvel pra ontem. Aí eu falei, quando ele falou pra ontem, eu já comecei assim, eu falei, lascou. Nossa. É que a gente tem que correr, né? Tem que achar o imóvel ideal. Ele tava, tinha sido promovido, mas aí os pais iam embora, então ele precisava de um imóvel pronto. Foi tudo, assim, eu acho que foi a negociação mais rápida que eu fiz na minha vida. Aí é bom ao mesmo tempo, né? Que você aprende. Foi surtante, mas deu certo. Assim. Porque, eu acho que ele me ligou, acho que foi na segunda terça-feira, pra achar o imóvel ideal, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Porque o cara trabalhava na Vila Mariana, ele precisava de um imóvel que fosse perto da linha azul, estivesse na faixa dos 400, 450 mil, tinha que ser pronto. Nossa, desafiador. E ele não queria imóvel usado, não, ele queria novo. Eu falei, a gente encontra esses desafios aí. Me dá 24 horas aí. Pra poder Aí eu conversei com ele, achei um. Só que na época, esse não tava 450. Mas como eu conhecia o diretor da construtora, eu olhei assim, aí eu dei uma ligada pra ele. Oi, tudo bom? Como você tá? Então, provavelmente tem uma visita pra fazer em tal imóvel, que era ali perto do metrô Conceição, na época. Olha só. Aí ele, tá bom, Cid, mas tá 500, tá, quanto chega? Ele fala a verdade.
Ele, chega nos 470, 460. Ainda você tem que negociar com... Mas né? o teto do cara era 450. Aí eu, ferrou. E agora? Lá Vambora. me ferrei, mas tudo bem. Mas era o único que encaixou assim. Certinho. Ele dava 100 metros do metrô, 100, 200 metros do metrô. Era exatamente um dormitório com vaga. Olha Era só. na linha azul. Tinha acabado de entregar, tinha um mês de entrega. Então, assim, Perfeitinho, hein? assim, foi quadradinho. Aí eu pedi, fui lá com ele no banco, com o cliente. Aí na quinta ele foi visitar, só ele. Na sexta foi ele com os pais, para os pais visitarem. Tem isso. Aí no sábado a eles gente foram... tem um processo, Tem um processo. não adianta. É. Aí no sábado ele disse, eu vou fazer a proposta. Eu falei, faz aí a proposta e eu vou lá resolver. Aí, só que nessa semana, ele tinha pedido uma carta de crédito no banco. E o banco aprovou 10 mil a menos. Eu precisava que eu aprovasse por 440. É sobre isso. Aí eu cheguei na construtora no sábado à tarde, junto com o diretor. Ele olhou se tinha cara. Eu, oi! Já cheguei com chocolate, assim, assim, tudo bom? Ele, eu vou te matar. Você quer que eu te mate agora ou depois? Eu falei, isso não tenho seguro. Não me mata não, porque eu não tenho Depois seguro. que você aprovar, tá tudo certo. Aí eu falei, assina aqui, ó. Tava com o papel da proposta, aí eu falei, dá uma assinatura aqui, ó, dá um autógrafo aqui pra mim. Ele, tá ficando doido, eu vou te matar. Eu, lógico que não, faz isso não, Por não tem favor. seguro, não. Faz isso não. Faz isso não. Tem Me seguro. ajuda. Me ajuda a te ajudar, vai. Eu vou te esfolar. É. Aí ele falou assim, deixa eu ver a conversa com o cliente aí. Aí eu expliquei, mostrei pra Sim, ele. Ele sim. até me mostrou, eu tirei a foto e mandei. Sim. Ele, só porque só tem 2 unidades no prédio, viu, seu? Mas tu me paga. Ai, tá vendo só? Aí provou. Aí eu... Se você não tenta, né? Se você acreditou desde o início. Aí É uma eu- coisa importante pro Sim. corretor, tem que acreditar, né, gente, na venda. Sim, a gente Vai tem dar que... certo, A gente que- sempre vai encontrar o imóvel ideal. Sim. Sempre tem. Todo Sempre. mundo sempre vai ter um ideal. Esse cliente me mostrou assim, foi fácil? Nem um Não. pouco. A gente ficou quase sem cabelo na época? Quase. Mas deu certo. Tá tudo certo. O diretor quase me jogou pela janela? Também. É isso. Mas aprovou. Aprovou. Então, assim, foi alguns casos que a gente fala assim que pode acontecer de tudo. Sim. Mas eu acho que encontrar o imóvel ideal, primeiro, não é uma tarefa fácil. E o corretor de imóveis é a melhor pessoa pra fazer isso. Exato. Exato. E a gente tem algo em nós, assim, que você é... Há quanto tempo você é corretor? Eu, 10 Vocês, anos. 10 anos também. Né? Nós somos há 10 anos corretores que acreditamos nessa profissão linda, que eu acho linda essa profissão. Tem os desafios? Temos. Somos bem remunerados? Sim. Somos. É sobre isso. Então, a gente tem que acreditar que essa profissão nossa, ela vai nos trazer ganhos que nenhuma profissão como CLT vai te dar. Porque a gente ganha até, se você for um bom Não tem corretor, limite. você ganha até mais que muitos médicos. Sim. Você ganha muito mais que pessoas formadas aí, que Estudaram 10 anos. juiz, Sim. né? Corretor de Qual alto padrão ganha corretor? bem. Então, quando a gente pega um cliente, né, no caso seu, que você pegou um cliente aí super desafiador. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu quero... Ele tinha objetivo. Não, Ele tinha bem claro o que ele queria. Não, eu falei pra ele, qual que é a fonte que você pegou pra pensar nesse imóvel? Vozes da minha cabeça, eu entendi o recado. Isso, sobre isso. E tá tudo E aí, bem. aí, quando você vem, pega esses clientes, aí você lembra do quanto você é remunerado, o quanto você tem paixão, e você acredita e pronto. Aí você vai lá e você vai achar o imóvel que esse cliente quer. Principalmente quem trabalha em imobiliária, que você trabalhava em imobiliária. Então, você tinha ali à sua disposição alguns imóveis que poderiam não atender. Se não tinha, você tinha a liberdade para buscar. Quando a gente trabalha com lançamentos, o cliente tem que se encaixar. Só que a construtora geralmente tem outros imóveis ali que vai atender. Então, você tem que acreditar, eu vou ter o imóvel que você precisa. Se não tiver, tá tudo certo também, porque nem sempre a gente vai achar dependendo do lugar que você trabalha. Tem lugar que é mais fechadinho, né? Quando você tem trabalha... menos portfólio, às vezes, né? Não tem aí, de repente, na região que o cliente quer, não vai ter nas condições que ele quer. Mas, mesmo assim, nós temos aí
essa liberdade Uhum. de poder realizar o sonho do cliente e buscar esse imóvel para ele. Nada se... Tem uma frase que eu falo com a minha mãe quando ela tenta me irritar. Eu falo, eu vou perder isso aí. Eu falei, mãe, nada se perde, tudo se realoca. É isso, é sobre isso. Não dá, mas dá uma realocar isso. aqui, você dá uma realocadinha que tá tudo certo. Tudo certo, Porque eu acho que assim, a gente sempre vai enfrentar muitos desafios. Sim. Isso na vida, não é nem... Na vida, não é nem só nem porque eu sou profissão, corretora. né? É que na Não. corretagem, às vezes, vê os desafios que você fala que você nem É acredita. verdade. Nossa, um dia, se eu puder te contar... Nossa, tem tantas histórias, né, de clientes. 10 anos são muito tempo, né? E tantas histórias lindas, assim, de vendas, né? História do como o cliente chegou e como ele depois saiu. Clientes que já tiveram problema com o nome, que depois regularizou o nome e que depois voltou e comprou comigo. São coisas assim, que são inesquecíveis e que eu vou carregar pro resto da minha vida. Isso é muito Teve um bom. lançamento uma vez que eu fiz para vários clientes ao mesmo tempo. São coisas históricas que quando você vive você nunca deixa de acreditar nessa profissão e de falar para o cliente que realmente investir em imóveis é a melhor coisa, é a melhor opção para ele hoje, se ele está buscando investimento. Eu continuo acreditando nisso e acho que eu vou ser corretora por bons anos Uns aí. bons anos. Eu falo que quando eu me aposentar, acho que mesmo assim eu vou estar vendendo imóvel. Eu não duvido, não. Porque a gente tem carteira, né? Eu já pensei em falar pra minha mãe ser corretora, juro. Minha mãe... Gente, pensa a senhorinha com lábia. Ai, fala pra ela me convidar, me chamar no WhatsApp. Nossa. Que eu vou trazer ela pra minha equipe. Gente, não, eu falei pra ela, mãe, é que eu, desde criança, tenho um bom processo de oratória. Aprendi, Sim. depois eu dei uma melhoradinha, deu, né? Dá um tapa assim, né? Faz o cabelo e bigode e dá uma arrumada. Vai melhorando. Vai melhorando, dá uma treinadinha daqui, uma treinadinha dali, uma palestra daqui, um workshop dali, assim vai. Vai tudo certo. Mas eu falei pra ela, mãe, vira corretora. E como a gente tem profissionais, né, na nossa área de pessoas aposentadas. Sim. Eu, na minha equipe, eu tenho muitas mulheres, principalmente, que se aposentaram e que não se vê mais lá atrás de um fogão, né, limpando casa. Tá cuidando da vida dela, tá certa. E ela continua. E aí, como a gente tem uma liberdade de horários, né, Sim. é mais flexível, a gente acaba trazendo muitos ex-funcionários, né, CLTs, para esse novo mundo que é da corretagem. E como também tem muitos jovens, tem umas duas pontas. Muitos jovens que o mercado de trabalho não está fácil. Não. E aí eles não têm opções, né, de trabalhar e ter ganhos... O ganho que ele precisa hoje, né? Ou que ele, de repente, tem um sonho. E aí ele acredita na corretagem e vem. Então, é sobre isso, é acreditar. Mas fala pra sua mãe me chamar. Cara, Chama ela. não, mas a minha mãe chega a ser engraçada. Eu falo pra ela, eu falei, mãe, tem vez, você fala uns negócios, a pessoa vai comprar, você só... Eu fico zoando com ela. Eu falo, aquela senhorinha ali. A pessoa vai olhar, vai achar que a avó, vai lembrar da avó e vai querer comprar. E tem muito disso, né? Da afinidade. Sim. Eu não sei você, mas, por exemplo, tem clientes que vai ter afinidade comigo e que não vai ter com você. E vai ter com você e não vai ter comigo. Tem. Eu já atendi casais que, por conta de religião, o homem só pode falar com o homem e a mulher só pode falar com a Sério? mulher. Não vou entrar em detalhes, Mas mas eu já atendi. Então, existe isso também no nosso meio. isso é verdade. Eu tenho clientes que só compra pronto, por conta de religião também. Não vou entrar nesse mérito, porque não é esse o nosso assunto. Então, da mesma forma que tem a questão de religião, tem a questão maior ainda, que é a afinidade. Sim, isso é verdade. Tem que dar matching, né? A gente... Na corretora, eu acho que também tem isso, né? Você tem um match, você vai fazer um match do imóvel com o cliente, mas o cliente também tem que fazer um match com você para ver se ele vai gostar de... Às vezes não é que você não seja profissional, às vezes não é que você seja um profissional ruim. Às vezes simplesmente não deu liga. Exato. Então, assim, já atendi vários clientes que não gostavam de corretor Y. Não gostei, fui atendido, mas eu não gostei do atendimento. Então, isso também é um ponto que nós temos que ter cuidado. Sim. Na hora de falar com esse cliente. Não ser invasivo, né? Acho que tentar ser da mais natural possível. Se a pessoa é muito mais animada, seja mais animado. Se você é mais sério, seja mais sério. Tentar entrar na vibe do cliente ali, respeitando, né, o espaço dele. Sim, acho que também evita até erro, né? O respeito é primordial. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Eu acho que a empatia
é fundamental para uma venda acontecer. Eu acho que o atendimento também. É tudo junto, né? É um conjunto de coisas. Mas acho que também isso até evita erros. Porque tem gente que fala assim, eu não investi imóvel porque eu investi uma vez errado. Você investiu, talvez, Sim. pode acontecer. Qualquer investimento tem risco, vamos lá. Não... Exatamente. Tem que deixar claro para o cliente também. Tem isso Por exemplo, também. quando ele vem muito fechadinho, né? Quando ele fala assim, eu quero... Quero isso, se não for assim, não quero. Higienópolis. Mas se aquela região não tem como ser valorizado, o senhor pode ter, mas não tem como valorizar mais aqui. Sim. O bairro já é esse valor. Que evita erros, né? Então, você vai estar conscientizando ele de que ali, se ele comprar, ele vai ter risco de não ter valorização do imóvel. Sim. Mas se o senhor comprar no Brooklyn, um exemplo, que está em processo de expansão, olha quanto você vai ter de rentabilidade. Olha quanto já cresceu. Exato. Então, a gente tem que sempre evitar o máximo de erros possíveis também. Mas aí o corretor sabe. O bom é quando o cliente... Mas o cliente tem que ouvir também. Sim. Então, assim, num atendimento, gente, são vários pontos que parecem ser... nossa, é muita coisa. Não. É só ser o mais natural possível, mas conscientizando sempre o cliente do que ele está fazendo, da compra que ele está fazendo, e vocês ter muita empatia com esse cliente, né? Sim. Deixar bem claro que aquele investimento que ele está fazendo, que ele está fazendo o primeiro com você, se for o primeiro, é o primeiro de muitos, Sim, que você pode orientar ele e a família dele inteira. Né? Ele e os amigos, de repente. Se você for um bom profissional, você vai conseguir ali, como você mesmo falou, não é ser um bom profissional somente, mas ter empatia, entender ele, sabe? Você acaba uma pessoa compreensiva, empática. E aí, nesse conjunto de coisas, com certeza, se você souber o que você está falando, você vai ser considerado para ele um bom profissional, que ele vai te indicar e, com certeza, vai ter uma corrente. A gente teve uma corretora nesse outro lançamento que nós fizemos, que ela teve uma venda de correntes. Sim. Que era uma pessoa que indicou ela e foi indo, entendeu? Então, isso é bom. Isso é ótimo. Até hoje, eu recebo também clientes meus me pedindo opinião para comprar, me indicando filhos. Eu fiz uma venda o ano passado para uma cliente que eu vendi para o tio e para o pai dela em 2016. Nossa, aí agora... Aí ela era uma criança, ela era adolescente. Na época. Aí ela cresceu, tem 21 anos, se eu não me falha a memória. Aí já estava com namoro. Eu tava crescendo. Queria casar. A Marília, me indica aí, por favor. O pai dela me chamou, me ajuda a minha filha. E aí ela comprou o imóvel. Então, assim, é muito legal fazer parte da família do cliente, né? E ele confiar em você para que você possa auxiliar e trazer boas dicas aí para um bom investimento, uma boa compra. É isso. Eu acho que isso também é uma principal dica, né, que a gente pode dar, assim, do mercado imobiliário. Quem investir em imóveis, primeiro, liga para um corretor de confiança, primeiramente. Credenciado, gente. Credenciado e com Cresce. Por favor. Não tem o Cresce. Então, dá uma descobrida. Descobre a empresa, né? Se ele tá credenciado, com crachá. Porque vai te trazer segurança, né? E o Cresce também regulamenta tudo. Então, exato. Muito mais você vai seguro. Estar seguro. Até se não é o que a gente deseja, mas se der alguma coisa errada... Algum tipo de problema de erro, tem como resolver. Exato, é sobre isso. Porque também a gente fala assim... Como principal, às vezes acontece alguns extravios. A gente sabe. Sim, infelizmente. De pessoas fraudando a nossa profissão. Infelizmente, acontece. Infelizmente. Mas, como dica principal, assim... Chega com um corretor de imóveis. Fala com um especialista de mercado. Sim. Porque senão não vai adiantar, gente. Não adianta você falar assim... Tem gente que fala assim, eu sou especialista de mercado. Tudo bem. Eu falo, eu trabalho Zona Norte, região central. Sim. E alguns imóveis comerciais. É a minha especialidade. Exato. Então, se você for discutir isso comigo, aí a gente conversa. Mas se for uma região que vai ter ali todas as respostas, né? Pronto. Aí se eu for pegar um imóvel, eu preciso de imóvel na Zona Leste. Eu não... Faz o quê? 3 anos que eu não apareço naquele lugar. Eu vou saber o quê? Nada, eu vou ligar pra quem sabe. Exato. Que nem no meu caso, eu sou gerente e... A construtora ela tem imóveis na Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste e Zona Norte. E aí, eu tenho um olhar para todas essas regiões. Né? Então, olha, é desafiador? Muitíssimo. Sim, porque eu tenho que saber de todas essas regiões, o que dentro de cada uma... Como que está a sua valorização e qual que fica a melhor oportunidade. Exato. E aí, já é desafiador? É desafiador. Muito. Mesmo que eu tenha um portfólio, que eu tenha os projetos lá, XYZ, né, que eu posso mostrar para esse cliente e orientar esse corretor da melhor forma possível. Mesmo assim, a gente ainda pode, de repente, não conseguir dar um bom atendimento para esse cliente, porque, às vezes, a região que a gente tem,
o bairro não atende o que ele quer. Ou às vezes tem no bairro, mas não é o modelo que ele quer. Exato. Que acontece. E já aconteceu muito assim, de tirar da zona... Um exemplo, eu já tirei clientes da zona leste e levei pra zona sul. E já tirei da zona sul e levei pra zona leste. Porque lá você encontrou Aí envolve o portfólio valor, exato que ele queria. Exato. Eu já teve clientes meus da zona sul, que não tinha o budget lá pra zona sul, trouxe pra zona leste. E já tinha um na zona leste que já tinha um potencial maravilhoso para comprar na Zona Sul. E comprou. Ele quis ir mais para frente, né? Quis avançar um pouquinho de bairro e foi. Aí comprou. Então, isso tudo vai do atendimento que você dá ali nos primeiros momentos ali a oportunidade, nos primeiros minutos que você tem com o cliente, nas primeiras horas, dar esse primeiro atendimento com muita clareza e de entender e ouvir muito mais o cliente do que falar. Sim. A gente às vezes tem mania de querer falar mais, né? Nossa, eu tenho conhecimento, eu vou falar. Nada? Não. Ouça, absorva, né? Faça mais perguntas. Sim. E tenta colher o máximo possível de informações ali para você direcionar ele. Tinha um cliente meu que falou que ele me conheceu, falou que era entrevistador. Eu falei, Sidney, você... A gente se torna. A gente vira. Ele falou, Sidney, você não parece corretor de imóveis. Eu, como assim? Você parece um entrevistador. Eu, como assim? Ele, você me fez, tipo... Eu falei. Você anotou um monte de coisa. Aí você me fez umas 15, 20 perguntas. Falei, mas foi concentrado. Eu nunca anotei pra ver quantas perguntas eu já fiz, mas... Eu nunca anotei também, não. Mas ele contou. O cliente contou. Mas eu acho que a gente faz muitas perguntas. Faz. Mas a gente faz muitas. E eu não sei você, né? Eu já peguei clientes que não queriam falar. Já. Já teve assuntos que ele não quis avançar. Por quê? Porque ali naquele momento, ele não estava tão à vontade e não se sentiu ainda confiante. De fazer. De abrir. Comigo ali naquele momento de se abrir. Então, tem clientes que eu falo que é igual uma cebola. Você vai tirando por partes. Sabe uma coisa que eu aprendi? Vai descascando e vai... né? Aí você chora com a venda, porque aí né? Nossa, aí você chora que realiza... Já chorei muito, viu, gente? Não, mas sabe um truque que eu aprendi? Isso eu aprendi com uma amiga minha. Que ela... Por exemplo, digamos hoje, a gente tá no stand. Vamos atender. O cliente não abriu. A gente não conseguiu descascar a cebola. Não deu certo. Não deu certo. Sabe o que eu já fiz algumas vezes? Eu atendi em café, restaurante. Sim, uma ótima dica. Aí a pessoa foi ficando mais leve, foi se sentindo mais em casa. Nossa, você me fez lembrar de um atendimento que eu fiz agora no feriado. Uhum. Teve um cliente que a gente ia ter um evento e aí ia ter um almoço com o chefe, um almoço bem, bem chique. Isso é bom, hein? E aí eu convidei um cliente para ir. E aí ele tinha um casal de amigos que estava vindo de Jundiaí para São Paulo. E ele, a Marilisa, posso levar esse amigo? Ok. Depois eu até te mostro a foto. Uhum. E aí ele trouxe esse amigo. E a gente teve lá um almoço. A construtora presenteou, né, ele com esse momento. E a gente ficou super à vontade. Uma mesa linda, posta assim. Com vinhos, com champanhe. Coisa boa. Sabe, foi muito bacana. E foi um bate-papo diferente de tudo aquilo que nós, por telefone, né, pelo WhatsApp, e até a gente tentava entrar no assunto de imóvel, e a gente voltava, não abria. E falamos de futebol, e falamos de família, e falamos de imóveis, e voltava para o assunto de futebol, que eu sou palmeirense, gente. Sou palmeirense, amo meu Palmeiras. E aí meu cliente não era palmeirense, era corintiano. E o outro cliente da outra gerente era corintiano, era palmeirense. Aí nós eram roxos, né? Os dois eram torcedores roxos, assim. Mas a gente entrou numa afinidade de assunto. E é sobre isso. E nesse momento, vem a calhar com o que você falou, da sua amiga, né? Que levar para ele para um outro ambiente, que não seja somente um stand, chamar ele para tomar um café, para, de repente... um almoço, de repente. Não sei. Tira esse peso de somente falar de imóveis. Sendo bem sincero com você, 90% de todos os negócios que eu já fiz nesses 10 anos não foram em stands. E é bacana mesmo. É diferente, gente. A experiência, quem ainda não fez, faça, porque é uma experiência maravilhosa. Já teve um cliente meu que ele entrou no stand, ele... Sidney, acho que eu não vou ficar muito tempo, porque não tô me sentindo bem. Ele, tá bom. Bora tomar um café? Mas o quê? Aonde? Tem uma cafeteria ali, numa barra ali. Olha lá. Sempre tem a manga, né? Um lugar legal.
Da uma região que eu dica trabalho, eu maravilhosa. sempre faço. Fazia questão, tipo, no Itaim ali, na época que eu tava no Itaim, eu batia cartão, eu tinha quase um Fidelidade do Octavius. Falei, tá, bora ali no Octavius. Pronto. Mas e o carro? Vai. Deixa aí, vamos ali. Vamos lá. Aí já vai batendo um papo. E assim vai. Já vai se conectando. Sim, Gente, e venha muitos- daí relacionamento, É tudo né? conexão. É tudo conexão, é tudo questão de empatia. Então, para o cliente se sentir confiante no que você está falando, ele tem que ter empatia, ele tem que Ter tem afinidade, que ter esse criar. relacionamento, tem que criar, gente. Não Isso adianta. é muito bom. A Marilis, muito obrigado por Imagina. compartilhar seu Eu conhecimento, amei. seu tempo comigo. Imagina, eu que Porque agradeço. foi um bate-papo incrível. Provavelmente terão mais, fica É despreocupada. claro. Se deixar a gente... olha, hein? Olha. Não é que se deixar aqui, a gente vai ficar aqui Deixar a até gente ficar amanhã. É verdade. Aí a gente vai ficar aqui, alguém vai expulsar a gente daqui depois. É verdade. Mas muito obrigada pela oportunidade. Espero que todo o nosso bate-papo aqui tenha trazido clareza para quem vai assistir. Acho que conhecimento realmente é tudo. Se você não tem, né, busque. Traga aí para o seu dia a dia tenta trazer uma rotina, né, diferente daquilo que se não está dando certo, né, porque às vezes a gente acha que está dando certo, não está vendendo e fala, não, mas faz parte. Não, se não está vendendo, alguma coisa está errado, reavalia todo o seu tipo de atendimento, né, e é isso, vai buscar conhecimento, que é mais importante. assim, Espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí com Mas algumas dicas. conhecimento é sempre bom. Eu sou suspeito. Essa semana eu tava fazendo prova de mestrado de novo. Aí. Doido. Mas é sobre isso, né? A gente tem que estar sempre A inovando. gente vai se aprimorando. É isso. Que nem eu sempre falo. Quer uma dica boa de imóveis? Assim, quando a pessoa me pergunta, primeiro conhece o bairro que você tá trabalhando, gente. É verdade. Se você não conhece, você quer falar de um imóvel, de um bairro que você não conhece, você quer... Aí não vai rolar. Eu já dei um treinamento disso e as pessoas... mas eu não sabia que tinha isso aqui. Exato. Gente, eu tô do outro lado da cidade, eu não tô nem no plantão e eu sei. E você que tá aqui todo santo dia, sabe? Tem que saber. Então, que saber. conhecimento é tudo. Então, eu acho que é a chave. A pessoa vai... Aí você vai se sentindo confortável. Exato. A regra que eu sempre falei pra muitos clientes meus, eu falo assim, primeiro, por que você quer comprar esse bairro? Sabe, você não me dá motivo suficiente pra estar aqui, por que eu venho? Exato. Né? É sobre isso, tá bom? Combinado. Então, tá bom, muito obrigada. Obrigada, viu, Amarilis? E até uma próxima. Nos vemos em breve, viu? Se Deus quiser, viremos sim. Tá bom? Com certeza. Obrigada, gente. Olha, tudo de bom pra vocês aí. Espero que vocês possam aproveitar bastante o conteúdo. Isso é bom. Gente, obrigado por esse episódio. Depois esse episódio vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify. Depois eu libero um e-book específico sobre imóveis pra vocês. Eu vou montar junto com a Marilis. Porque todo mundo merece receber esse conhecimento. E espero que ter esse conteúdo e essa conversa possa ajudar você a conseguir novos clientes e até mesmo conseguir seus novos imóveis. Por que não dar um primeiro passo nos seus investimentos imobiliários? Muito obrigado, gente. Até depois. Tchau, tchau.